Deus agiu. Rapaz liberto de impotência sexual. Congregação Cristã no Brasil. Meu nome é Carlos, tenho 28 anos e sou membro da Congregação Cristã no Brasil desde criança. Cresci ouvindo os hinos, as orações e os testemunhos de irmãos que foram libertos por Deus de enfermidades, vícios e aflições. Sempre tive fé, mas nunca imaginei que um dia eu mesmo precisaria clamar com tanta urgência pela misericórdia do Senhor. Hoje, com o coração transbordando de gratidão, venho relatar como Deus me livrou de uma luta silenciosa e dolorosa que quase destruiu meu casamento e minha paz, a impotência sexual. Tudo começou há cerca de 3 anos, pouco depois do meu casamento com a irmã Ana, uma serva de Deus tão dedicada quanto eu. Nos primeiros meses tudo parecia normal, mas aos poucos comecei a notar que algo não estava certo. Não conseguia manter a intimidade com minha esposa como deveria. No início pensei que fosse apenas cansaço do trabalho ou nervosismo, mas com o tempo a situação piorou. As tentativas se tornavam cada vez mais frustrantes, e a vergonha começou a me consumir. Eu evitava o assunto, fingia que estava tudo bem, mas dentro de mim havia um desespero crescente. Ana, sendo uma esposa compreensiva, percebeu que algo estava errado. Uma noite, depois de mais uma tentativa falha, ela me olhou com lágrimas nos olhos e perguntou: Carlos, o que está acontecendo? Você não confia em mim? Eu te amo e quero te ajudar. Aquela pergunta me quebrou. Confessei tudo: o medo, a frustração, a sensação de menosprezo como homem e como marido. Ela não me julgou, apenas me abraçou e disse: vamos orar juntos. Deus tem poder para curar. Naquele momento senti um pouco de alívio, mas a dúvida ainda morava em meu coração. Será que Deus realmente se importaria com um problema tão íntimo? Começamos a buscar ao Senhor em oração. Todas as noites, antes de dormir, ajoelhávamos ao lado da cama e clamávamos. Eu pedia perdão por qualquer pecado que pudesse estar causando aquilo, pedia força, pedia um milagre. Ana orava com fé, lembrando-me das promessas de Deus. Ele sara todas as tuas enfermidades, Salmo 103, 3. Mas os dias passavam, e nada mudava. Pior, comecei a evitar minha esposa com medo de decepcioná-la novamente. A distância entre nós crescia, e isso me deixava ainda mais abalado. Certas noites, depois que Ana dormia, eu ficava acordado, chorando em silêncio. Perguntava a Deus: por que isso está acontecendo comigo? Sou um homem de bem, procuro servir-te, por que esta humilhação? Às vezes a desesperança era tão grande que cheguei a pensar em desistir do casamento, para não magoar Ana mais ainda, mas algo dentro de mim não deixava. Era como se uma voz sussurrasse: confia em mim, não desista. Um domingo depois do culto, o irmão mais velho da igreja nos chamou e perguntou como estávamos. Não tive coragem de mentir. Com a voz embargada contei tudo. Ele ouviu com atenção, colocou a mão no meu ombro e disse: irmão, isso não é coisa do homem. É uma prova do inimigo para abalar sua fé e seu lar. Mas Deus é maior. Vamos orar agora mesmo. Naquele momento, ali mesmo, na sala da igreja, ele, Ana e eu nos ajoelhamos. O irmão orou com autoridade, pedindo a Deus que quebrasse qualquer maldição, qualquer laço que estivesse me impedindo de viver plenamente o que Deus tinha abençoado. Os dias seguintes foram de intensa batalha espiritual. Eu jejuava, orava em voz alta, declarava as promessas de Deus. Ana fazia o mesmo, mas a cada nova tentativa, a decepção voltava. Até que uma noite, depois de mais uma oração desesperada, sonhei com um homem de roupas brancas que me disse: filho, sua cura não virá pela sua força, mas pela minha graça. Pare de se culpar e creia. Acordei com uma paz que não sentia há meses. Algo tinha mudado. Naquela mesma semana, o irmão mais velho nos convidou para uma reunião de oração especial na casa de um irmão da igreja. Chegando lá, vários servos de Deus estavam reunidos, orando uns pelos outros. Quando chegou minha vez, todos impuseram as mãos sobre mim e clamaram a Deus com um só coração. Senti uma corrente de calor percorrer meu corpo, como se algo pesado estivesse saindo de mim. O irmão que liderava a oração disse com firmeza: em nome de Jesus, esta enfermidade sai agora. O diabo não terá vitória nesta família. Naquele instante, uma certeza inundou minha alma: eu estava curado. Mas a prova real viria em casa. Naquela noite, pela primeira vez em anos, tudo aconteceu de forma natural, sem medo, sem frustração. Ana e eu choramos juntos, agradecendo a Deus. Não eram lágrimas de alívio apenas, mas de uma gratidão profunda por termos sido ouvidos. Nos dias que se seguiram, a mudança foi completa. Não apenas no aspecto físico, mas em todo o nosso relacionamento. A intimidade que havia se perdido foi restaurada e com ela a confiança, o amor e a alegria de servir a Deus juntos. Hoje, olhando para trás,
Vejo como o inimigo tentou usar essa enfermidade para me afastar de Deus e da minha esposa. Mas o Senhor, em sua infinita misericórdia, não apenas me curou, como fortaleceu minha fé em meu casamento. Aprendi que não há problema pequeno demais para levar a Deus. Ele se importa com cada detalhe de nossas vidas, mesmo aqueles que nos envergonham ou nos fazem sentir inadequados. Ana e eu continuamos orando, agora não mais por cura, mas por gratidão. Toda vez que cantamos o hino Grande é o Senhor, ou Deus é fiel, nossos corações se enchem de lembranças dessa vitória. Não foi um caminho fácil, mas valeu cada lágrima, cada joelho dobrado, cada até quando, Senhor, que clamamos. Porque no final Deus agiu. E Ele sempre age quando confiamos nele de todo o coração. Que este testemunho sirva de encorajamento para quem está passando por lutas escondidas, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais. Não desista. Não se envergonhe de buscar a Deus. Ele não nos desampara. Como está escrito, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. E eu, Carlos, sou uma prova viva disso. A Deus toda a glória, honra e louvor pelos séculos dos séculos. Amém. A vida depois daquele milagre não voltou a ser a mesma, e isso era algo que Carlos e Ana sentiam todos os dias. Não era apenas a cura física, mas uma transformação que tocou cada área de suas vidas. As manhãs que antes eram pesadas com o peso da frustração, agora começavam com orações de agradecimento. Antes de sair para o trabalho, Carlos colocava as mãos sobre a cabeça de Ana e agradecia a Deus pela noite de descanso, pela paz no lar e pela vitória que só Ele poderia dar. Ana, por sua vez, preparava o café com um coração leve, cantando baixinho os hinos que tantos confortaram nos dias difíceis. Não eram mais palavras vazias, mas um louvor que brotava de uma experiência real com o poder de Deus. Os irmãos da congregação notaram a mudança. Não que Carlos e Ana tivessem contado a todos os detalhes, algumas coisas são sagradas demais para serem expostas. Bate a alegria no rosto deles falava por si. O irmão José, um obreiro mais velho que sempre os incentivava nas reuniões, certo dia os chamou de lado e disse: "Meus filhos, vejo em vocês um brilho que não é deste mundo. Deus fez algo profundo aqui, não foi?" Carlos, emocionado, apenas assentiu, e Ana abaixou a cabeça, enxugando uma lágrima discreta. Não precisavam de muitas palavras, o irmão José já sabia. Ele mesmo havia passado por provas que só Deus poderia resolver, e reconhecia aquele mesmo Deus agindo na vida daquele casal. As reuniões de oração se tornaram ainda mais especiais para eles. Antes, Carlos ia por obrigação com o coração pesado, mas agora ia com expectativa. Cada vez que um irmão pedia oração por alguma necessidade, ele se lembrava de como Deus havia respondido ao seu clamor. Não era mais um espectador, mas um participante ativo da fé. Certas noites, quando o corinho cantava "Buscai ao Senhor enquanto se pode achar", ele fechava os olhos e revivia aquele momento no quarto, quando, depois de meses de angústia, sentiu o toque de Deus em seu corpo e em sua alma. Era como se o Senhor lhe dissesse: "Filho, eu nunca te abandonei. Eu só estava preparando algo melhor para você." Ana, por sua vez, encontrou uma nova força para servir. Antes, ela se sentia tão abatida que mal conseguia se concentrar nos estudos bíblicos das irmãs. Mas agora, quando as irmãs se reuniam para ler a palavra, ela compartilhava com convicção. Certas vezes, lia passagens como a de Haná, que orou com amargura de alma e foi ouvida, e sentia como se aquelas palavras tivessem sido escritas para ela. "O Senhor é bom para os que nele esperam", ela repetia para si mesma, enquanto as irmãs oravam umas pelas outras. Não era teoria, era sua história. Um domingo depois do culto, o irmão Paulo, um jovem recém-batizado, aproximou-se de Carlos com o rosto marcado pela preocupação. "Irmão Carlos, posso falar com o senhor?" Carlos notou que suas mãos tremiam. Sentaram-se nos bancos de trás, onde era mais quieto. O rapaz, com voz embargada, confessou: "Estou passando por uma prova que não consigo contar para ninguém. É algo que me envergonha, que me faz sentir menos homem, menos cristão." Carlos não precisou ouvir mais. Ele conhecia aquela dor. Colocou a mão no ombro do irmão e disse: "Filho, eu já estive onde você está. E posso te dizer uma coisa: Deus não se envergonha das suas fraquezas. Ele quer que você lhe entregue tudo, até o que você acha que não tem jeito." E então, com permissão do irmão Paulo, Carlos orou por ele ali mesmo, pedindo a Deus que agisse com o mesmo poder que havia agido em sua vida. Os dias foram passando, e Carlos e Ana começaram a notar como Deus usava sua história para abençoar outros. Não era algo que eles procuravam, mas o Senhor ia abrindo portas. Certas vezes, depois das reuniões, algum irmão ou irmã se aproximava em particular para pedir conselhos ou simplesmente para desabafar.
Eles ouviam, oravam e compartilhavam o que tinham aprendido, que Deus não desdenha das nossas lutas, por mais íntimas que sejam. Que Ele não nos deixa sozinhos, mesmo quando tudo parece escuro. Que a fé não é a ausência de problemas, mas a certeza de que Deus está no controle. Um dos momentos mais marcantes aconteceu quando o irmão Antônio, um homem de meia idade que sempre pareceu tão firme na fé, procurou Carlos depois de um culto. Com lágrimas nos olhos, ele confessou: há anos eu venho lutando contra algo que me consome. Não consigo vencer sozinho. Carlos não julgou. Não deu sermões. Apenas disse: vamos orar, irmão. Deus não quer que você carregue isso sozinho. E ali no canto da sala de cultos, aqueles dois homens se ajoelharam, e Carlos orou com a mesma fé que havia recebido quando esteve no lugar do irmão Antônio. Não foi uma oração longa, cheia de palavras bonitas, mas um clamor sincero: Senhor, Tu conheces este Teu servo. Tu sabes da sua dor. Age agora como só Tu podes fazer. Na semana seguinte, o irmão Antônio testificou na reunião de oração. Não entrou em detalhes, mas disse: Deus me libertou de uma carga que eu carregava há anos. Não foi por minha força, mas pela sua misericórdia. Muitos irmãos choraram. Outros se levantaram para agradecer a Deus. Carlos e Ana se entreolharam, sabendo que aquilo era mais uma prova de que Deus não apenas os havia curado, mas os estava usando para abençoar seu povo. As noites em casa também se tornaram diferentes. Antes, o silêncio era pesado, cheio de coisas não ditas. Agora, mesmo nos momentos de quietude, havia uma paz que só vem de Deus. Certas vezes, depois do jantar, eles liam a Bíblia juntos, não por obrigação, mas por desejo. Ana gostava de ler os salmos, especialmente aqueles que falavam da fidelidade de Deus. Carlos, por sua vez, se apegava às promessas de Jesus nos evangelhos: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Eles não liam como quem estuda um livro, mas como quem revisita cartas de amor escritas pelo próprio Deus. Um dia, enquanto oravam antes de dormir, Ana disse algo que marcou Carlos profundamente: sabe, amor, às vezes penso que Deus permitiu essa prova não só para nos curar, mas para nos ensinar a depender dele de verdade. Antes a gente orava, mas não com essa intensidade. Agora cada palavra que falamos com Deus tem peso. Cada obrigado vem do fundo da alma. Carlos concordou. Era como se Deus tivesse os levado a um deserto não para os matar de sede, mas para que aprendessem a beber da fonte que nunca seca. Os milagres, eles perceberam, não eram apenas coisas grandiosas como a cura instantânea que Carlos recebeu. Havia milagres nas pequenas coisas, no sorriso de Ana pela manhã, na paz que sentiam ao se deitarem, na maneira como os problemas do dia a dia já não os abalavam como antes. Até as dificuldades financeiras que antes os deixavam ansiosos agora eram encaradas com uma confiança maior. Se Deus curou algo que os médicos disseram não ter cura, Ele não vai nos deixar faltar o pão de cada dia, Carlos dizia a Ana quando as contas apertavam. E Deus, fiel como sempre, abria caminhos onde não havia. Certas vezes, quando visitavam irmãos doentes ou passavam por provas com outros membros da congregação, Carlos e Ana se surpreendiam com a maneira como Deus usava suas palavras para consolar. Não eram conselhos humanos, mas testemunhos vivos de que Deus ouve, Deus vê, Deus age. Uma irmã, depois de ouvir Ana falar sobre a fidelidade de Deus, disse: agora eu tenho esperança. Se Deus fez por vocês, Ele pode fazer por mim. E essa era a maior recompensa. Ver que sua dor havia se tornado um farol para outros que ainda estavam no meio da tempestade. Um dos momentos mais emocionantes aconteceu quando o irmão João, um homem idoso que sempre fora um exemplo de fé, os chamou para um diálogo. Com voz trêmula ele disse: quando eu era jovem passei por uma prova semelhante. Naquela época, não tinha coragem de contar para ninguém. Carreguei sozinho por anos. Mas hoje, vendo vocês, vejo que Deus quer que seu povo saiba que não está sozinho. Que não precisa ter vergonha de buscar ajuda. Obrigado por terem coragem de viver essa vitória em público. Aquelas palavras tocaram fundo em Carlos. Ele nunca havia pensado que sua história pudesse encorajar até os mais velhos na fé. Com o tempo eles também aprenderam que a vitória não significava que nunca mais teriam provas. Havia dias em que a memória daquela luta voltava como uma sombra. Mas agora eles sabiam o que fazer, levavam tudo a Deus imediatamente. Não deixavam o inimigo plantar dúvidas. Oravam juntos, lembravam-se das promessas e a paz voltava. Aprenderam que a fé não é a ausência de batalhas, mas a certeza de que Deus já venceu todas elas. Ana costumava dizer: antes eu orava pedindo. Agora oro agradecendo, mesmo antes de ver a resposta. Era uma mudança de perspectiva que só quem passou pelo vale pode entender.
Eles não tinham mais medo das provas porque sabiam que no final, Deus sempre se revelaria fiel. Não do jeito que eles imaginavam, não no tempo que desejavam, mas sempre no momento certo, da maneira certa. Certas vezes, quando cantavam o hino "Confia, meu irmão, no Senhor", Carlos fechava os olhos e via naquela música a sua própria história. Confia, meu irmão, não temas, crê somente, Jesus tem poder para te salvar, Ele é fiel, Ele é bom, Ele é forte, confia, meu irmão, não deixes de orar. Não eram apenas palavras, eram verdades que ele havia vivido. E cada vez que cantava, era como se estivesse renovando sua aliança com Deus: Senhor, eu confio em ti. Não importa o que vier, eu sei que tu estás comigo. Hoje, quando olham para trás, Carlos e Ana não veem apenas a cura de uma enfermidade. Veem um Deus que se importou com cada lágrima, cada noite em claro, cada oração sussurrada no escuro. Veem um Deus que não apenas os curou, mas os transformou. Que não apenas restaurou seu casamento, mas os fez instrumentos de bênção para outros. Que não apenas respondeu ao seu clamor, mas os ensinou a clamar com mais fé. Eles sabem que há muitos como eles, lutando em silêncio, com medos que não ousam confessar, com dores que escondem atrás de sorrisos. Por isso, sempre que têm oportunidade, compartilham. Não desistam. Deus não se esqueceu de vocês. Ele está trabalhando, mesmo quando vocês não veem. Um dia, vocês vão olhar para trás e verão que Ele esteve ali o tempo todo, segurando vocês pela mão. Porque no final, essa é a maior lição que aprenderam. Deus não nos promete um caminho sem pedras, mas nos promete que em cada pedra Ele estará conosco. E isso faz toda a diferença. A Deus toda a glória, honra e louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Quando Carlos e Ana começaram a compartilhar seu testemunho na congregação, muitos irmãos se aproximavam depois dos cultos para pedir oração. Alguns, com os olhos cheios de lágrimas, confessavam lutas semelhantes, outros traziam dores diferentes, mas todas igualadas pelo mesmo peso, a sensação de que Deus não os ouvia. Carlos então sempre repetia as mesmas palavras que um irmão mais velho lhe dissera anos antes: Deus não está surdo, irmão. Ele está preparando a resposta. Enquanto isso, Ele está preparando você para recebê-la. Era uma verdade que ele havia aprendido na dor, porque antes da cura veio a prova. E não foi uma só. Foram meses em que, mesmo após os primeiros sinais de melhora, o medo voltava. Uma noite, depois de um dia especialmente difícil no trabalho, Carlos chegou em casa e, sem motivo aparente, sentiu o desânimo tomar conta do coração. Ana percebeu. Ela não falou nada, apenas pegou sua Bíblia e leu em voz alta: Confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. Salmo 37, 3, 5. Carlos chorou. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio. Aquela palavra era como um abraço de Deus, lembrando de que a batalha já estava ganha, mesmo que ele ainda não visse o fim. Naquela mesma semana, durante a reunião de oração, um irmão levantou a voz em súplica: Senhor, nós te pedimos por todos os que estão aqui com corações feridos. Por aqueles que lutam contra enfermidades que ninguém vê, mas que destroem por dentro. Dá-lhes força, Senhor. E se for da tua vontade, cura-os como curaste a Naamã no Jordão, como abristes os olhos do cego, como ressuscitaste a Lázaro. Mas acima de tudo, dá-lhes paz para confiar em ti mesmo quando a resposta demora. Carlos sentiu aquele pedido como se fosse só para ele. E quando os irmãos se ajoelharam e começaram a orar uns pelos outros, ele entendeu que não estava sozinho. Não era só Ana ao seu lado, mas uma família inteira, intercedendo, chorando e crendo junto. Os dias foram passando, e a fé de Carlos foi se tornando mais firme. Não porque as dúvidas tinham sumido, elas ainda vinham, às vezes, mas porque ele havia aprendido a levá-las a Deus em vez de guardá-las no peito. Uma manhã, enquanto tomava café, Ana lhe perguntou: Você acha que um dia a gente vai esquecer dessa luta? Carlos sorriu e respondeu: Não acho que a gente deva esquecer. Acho que a gente vai lembrar para agradecer, porque cada dor que Deus nos tirou foi um milagre. E cada milagre é uma prova de que Ele é fiel. Ana concordou e juntos, antes de saírem para o trabalho, oraram: Senhor, obrigado por cada lágrima que secaste. Obrigado por cada noite que nos deste força para levantar. Obrigado por nos ensinar a confiar em Ti mesmo quando não entendíamos. Que a nossa vida seja um testemunho da Tua bondade. Em nome de Jesus, amém. E Deus continuou agindo. Não só na vida deles, mas através deles. Certa vez, um jovem chamado Mateus, que frequentava a congregação havia pouco tempo, procurou Carlos depois do culto. Com a voz embargada, ele confessou:
Irmão, eu tenho vergonha de falar isso, mas eu estou passando pelo mesmo que o senhor passou. Já faz 2 anos que eu sou casado e até hoje eu não consigo. Não terminou a frase, mas não precisava. Carlos entendeu. Colocou a mão no ombro do rapaz e disse: Vem, irmão. Vamos orar. Levaram o assunto ao Senhor ali mesmo, no banco da igreja, depois que os últimos irmãos saíram. Mateus chorou como uma criança, e Carlos orou com a mesma fé que um dia um irmão havia orado por ele. Pai, Tu és o Deus que faz o impossível. Tu abres os céus e derramas chuva sobre a terra seca. Olha para este teu filho, Senhor. Não é por merecimento, não é por força nossa, mas pela Tua misericórdia. Toca neste irmão como tocaste em mim. Em nome de Jesus, amém. Nas semanas seguintes, Carlos e Ana começaram a visitar Mateus e sua esposa, Lúcia, em casa. Não para dar conselhos humanos, mas para orar, ler a palavra e lembrá-los de que Deus não os havia abandonado. Lúcia, que até então se mantinha em silêncio por vergonha, começou a abrir o coração. Eu já pensei que fosse culpa minha, ela confessou uma noite. Ana segurou sua mão e disse: Não, irmã, não é culpa de ninguém. É uma prova. E Deus está no controle. Eles oraram juntos e quando saíram daquela casa, Carlos sentiu uma certeza no espírito: Deus ia agir. E agir ele fez. 3 meses depois, Mateus chegou à congregação com o rosto iluminado. Não precisou dizer nada, os irmãos já sabiam pelo seu sorriso. Depois do culto, ele testemunhou: Irmãos, eu vim aqui hoje para dar glória a Deus. Ele me curou. Não foi medicina, não foi sorte. Foi Deus. Foi Ele quem me libertou. A congregação inteira se alegrou, e muitos glorificaram a Deus por mais esse milagre. Carlos, ao ouvir aquelas palavras, lembrou-se de quando ele mesmo havia dado aquele mesmo testemunho. E seu coração transbordou de gratidão. Senhor, Tu não só me curaste, mas estás usando a minha cura para abençoar outros. Que grande Deus Tu és! Mas nem todas as histórias têm um final rápido. E Carlos aprendeu que a fé não é medida pela velocidade da resposta, mas pela perseverança na espera. Um dia, um casal mais velho, Seixas e Marlene, os procurou. Eles estavam na congregação há décadas, mas nunca haviam compartilhado sua dor. Há mais de 20 anos, viviam com a mesma luta. Já oramos tanto, irmão Carlos. Já jejuamos, já choramos. Às vezes penso que Deus esqueceu de nós, disse Seixas com a voz trêmula. Carlos não teve palavras fáceis. Não prometeu cura imediata. Mas lembrou-lhes de Abraão, que esperou anos pela promessa, de Ana, que orou em amargura até que Deus lhe desse Samuel, de José, que sofreu na prisão até o dia em que Deus o exaltou. Deus não esquece, irmão Seixas. Ele está escrevendo uma história que a gente ainda não vê o fim. Enquanto isso, Ele nos sustenta. E isso já é um milagre. Eles começaram a orar juntos toda semana. Não com desespero, mas com confiança. Não exigindo, mas suplicando. E mesmo que a resposta ainda não tivesse chegado da forma que esperavam, algo mudou. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, começou a guardar seus corações. Marlene, que antes chorava em silêncio, passou a cantar com mais força nos cultos. Seixas, que antes evitava falar do assunto, começou a testemunhar. Mesmo que a cura não venha como a gente quer, Deus tem sido bom. Ele nos tem dado força para continuar. E isso, para mim, já é uma vitória. E assim a vida de Carlos e Ana se tornou um rio de bênçãos que não parava de fluir. Não porque eles fossem especiais, mas porque haviam aprendido a confiar em um Deus que é fiel. Eles viam milagres não só nas curas, mas nas pequenas coisas, no casal que se reconciliou depois de anos de brigas, no irmão que deixou o vício após uma noite de oração, na irmã que, depois de anos de infertilidade, segurou pela primeira vez seu bebê nos braços e chorou. Deus se lembrou de mim. Uma tarde, enquanto ajudava a preparar a ceia, Carlos olhou para o pão e o vinho e pensou na grandeza do sacrifício de Cristo. Senhor, ele orou em silêncio, Tu deixa a Tua vida por nós. Como podemos duvidar que Tu não nos dás também as coisas menores? Obrigado por nos ensinar a confiar. Obrigado por nos mostrar que, mesmo quando a estrada é longa, Tu estás conosco. Ana, que estava ao seu lado, como se lesse seus pensamentos, sussurrou: A gente não merecia nada disso, né? Carlos balançou a cabeça: Não merecíamos. Mas Ele nos deu. Porque Ele é bom, não por nós, mas por Ele mesmo. E juntos, antes de servirem os irmãos, oraram: Senhor, que esta ceia seja mais do que um símbolo. Que seja um lembrete de que Tu és fiel, que Tu nos amas, e que no final toda a glória é Tua. Em nome de Jesus, amém. E a história continua. Porque Deus continua agindo. Há jovens que chegam à congregação com o coração partido, e encontram ali um lugar onde podem chorar e ser restaurados. Há irmãos que, como Carlos, chegam com vergonha de suas lutas, e descobrem que não estão sozinhos.
Há casais que, como Ana e Carlos, aprendem que o amor não é só sentimento, mas uma escolha diária de confiar em Deus, mesmo quando a noite é longa. E em cada testemunho, em cada lágrima enxugada, em cada oração respondida, uma verdade se repete: Deus não mudou. Ele ainda ouve. Ele ainda age. Ele ainda cura. Não sempre da forma que esperamos, não sempre no tempo que queremos, mas sempre do jeito que é melhor para nós. Porque no final, a maior cura não é a do corpo, mas a da alma. E a maior vitória não é a ausência de lutas, mas a certeza de que em cada uma delas, Deus está conosco. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que possamos consolar os que estão em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. 2 Coríntios 1, 3, 4. A Deus, somente a Ele, toda a glória, honra e louvor, agora e para sempre. Amém.